Boa noite. Então, vamos lá, nossa sessão hoje aqui de tirar dúvidas, né? Nós vamos mesclar aqui com algumas dúvidas do negócio, do produto, regras, posicionamento, sistema, de acordo com a demanda aqui mesmo da rede, tá? Então, quem está na sala, e que tiver perguntas, vai falando aí. As líderes também que estiverem aí, tá? Se tiver alguma pergunta e você souber responder melhor também, pode pedir para falar e responder, tá bom? Então vamos lá, a Andrea tem uma primeira pergunta aí, né, Andrea? É a respeito da questão da depressão e quais seriam os olhos, porque eu pesquiso em livros e tem várias diferenças entre um e outro. Quais seriam os olhos que atuariam melhor para a depressão? Qual que seria a dosagem e quantas vezes por dia? Que geralmente eu recomendo 2 vezes por dia. Então Certo, eu vamos queria é sobre isso aí. lá. Olha só, eu tenho, primeiro, vamos falar aqui algumas orientações gerais com relação à dose, tá? Que muitas pessoas ficam em dúvida. Primeira coisa que eu quero falar para vocês. Sintam-se tranquilas e seguras em usar a criatividade, tá? Na hora de usar os olhos. Principalmente usos aromáticos e uso tópico. A ingestão tem um certo tabu, né? Que se divide aí, né? A aromaterapia tem uma linha que defende, a outra linha que não. Eu sou super a favor, né? Mas aí vai de cada um. Eu sempre falo, você tem que se sentir seguro no uso dos seus olhos. Eu tenho uma aula gravada no canal. Quem não tiver assistido essa aula, depois me pede o link, que ela é bem esclarecedora com relação a doses. Essa aula, o título é o seguinte: Noções básicas de segurança no uso dos olhos. Então, ali eu falo os conceitos de como vocês acondicionam e guardam os olhos de forma para os seus olhos não perder a eficácia, para não oxidar, tá? Então, a forma correta, tem muitas coisas, muita forma de manuseio dos olhos que é errado e as pessoas não sabem, coisas simples. Então, tem essa parte na aula. E a segunda parte da aula é noção de dose padrão. Porque geralmente, Andréia, a gente tem uma dose padrão, que geralmente o tratamento, qualquer tipo de protocolo que você for fazer, ele vai surfar entre essas doses padrão, que seria o quê? Tá? Ingestão. Antes de entrar aqui na sua dúvida específica da depressão, mas se você tem uma noção de dose padrão, depois você mesmo pode chegar no consenso de como você vai querer usar, como você vai querer fazer seu tratamento, tá? Então, dose padrão para ingestão. Geralmente, você vai calcular de 1 a 3 gotas por ingestão, de 1 a 3 vezes ao dia. Isso é uma dose padrão. Então, vamos supor que você vai usar um óleo só por ingestão, aqui, independente de ser depressão ou não, tá? Nós estamos falando aqui do geral, ingestão. Vamos supor que você vai usar um óleo só. Ah, eu estou tomando copaíba, sei lá, um exemplo. Então, você vai usar de 1 a 3 gotas por 1 a 3 vezes ao dia. Você pode considerar isso como uma dose padrão. Ah, mas como que eu vou decidir se eu vou usar só uma gota 3 vezes ao dia? Se eu vou usar 3 gotas 3 vezes ao dia? Como que eu decido isso? Vai depender do quadro de cada pessoa. Se o cliente ou o seu familiar
ou nós mesmos consultores, se o nosso quadro, ele é muito crônico, ele é um problema de saúde que vem se arrastando por muito tempo, que essa pessoa não tem resultado, eu vou pensar numa frequência maior de tratamento. A gente faz analogia igual a um tratamento médico, certo? Se eu estou fazendo um tratamento médico convencional e eu venho com uma infecção lascada, enorme, gigante, a gente não parte da ideia de que o médico já vai entrar com uma dose maior, com uma oferta maior? Se os níveis de infecção estão baixos, a dose não vai ser menor? Então, é mais ou menos isso. Você vai conversar, por isso que é sempre bom, né? O ideal é você conversar com a pessoa, com o cliente, com o familiar, com o seu amigo, para você decidir que tipo de orientação você vai dar. Porque se eu pego uma receita de bolo, a Regiane falou que o melhor para depressão é o Elevation. A Regiane falou que o melhor para depressão é o frankincense. Se eu pego uma receita de bolo, eu fico muito engessada. Aí eu não dou nem opção, eu não procuro saber se o cliente tem outros óleos, que eu posso fazer um blend, às vezes ele não precisa comprar aquele específico, ou às vezes eu conversando com ele, eu vou saber que aqueles lá não vai adiantar, que ele tem que fazer um que é mais certeiro. Então, sempre conversando. E nisso, você também vai descobrir a cronicidade ou não desse quadro que a pessoa traz. Então, vai depender, vou usar essa palavra aqui, mas é um modo de falar, tá? Vai depender da gravidade do problema. Se é uma coisa mais séria, a gente pensa em doses maiores. Se é uma coisa menor, a gente pensa em doses menores e pode sentir também. Eu sempre faço isso, eu falo, olha, vamos usar assim, você vai usar aí uns 3 a 5 dias, e aí vai me falar, você me procura e vai me falar como é que você está se sentindo. Se o meu cliente já refere uma certa melhora, ele já percebeu ali uma melhora mínima, eu vou manter aquilo. Provavelmente aquela dose ali que a gente começou vai ser suficiente. Se ele fala que não viu resultado nenhum, eu posso pensar em aumentar uma gota a mais de cada óleo que ele está usando. Ou se eu falei para ele usar uma vez ao dia, eu falo para ele usar duas. E aí sempre eu falar com o cliente, ou alinhar com o cliente essa possibilidade, né? Falar, ó, vamos começar assim, depois a gente analisa. Se tiver necessidade, a gente modifica a dose, tá? A noção de dose padrão por inalação. Ou você vai indicar inalação, a gente tem vários tipos de inalação. Depois, gente, assiste essa aula, tá? Pega o link, porque lá eu destrincho bem. Nós temos inalação direta seca, que é essa aqui, ó. Pinguei o óleo na minha mão, ela é direta e ela é seca. A gente tem inalação direta úmida, fria, temos inalação direta úmida quente. Fria é quando eu coloco lá no difusor e fico lá direto inalando a fumaça, porque eu quero ali um efeito mais rápido, às vezes quero desentupir o nariz, quero que pare de coçar. Ou uma inalação direta úmida quente, quando eu faço a cabaninha, por exemplo, para sinusite, para gripe, tá? Inalação indireta úmida, quando eu deixo o difusor difundindo no ambiente. Não é direto aqui, tá indireto no ambiente. Então, tem várias formas, e aí você vai sentir também o que precisa. Às vezes, por exemplo, no seu caso, André, você dá aula, né? Você dá aula o Dou, dia todo, você dá aula o dia todo, dia todo. os 2 períodos. Então, É, professor, a rotina é muito corrida. Eu sei que eu já fui de sala de aula. Então, a gente tá, além de um professor que já dá aula em 2 períodos, ainda tem toda a correria, todo o trabalho e tal. Então, a logística, às vezes, fica difícil para eu falar para o cliente, para ele lembrar de 3 vezes ao dia, pegar o óleo, pingar, fazer no mínimo 10 inalações e tal. É rápido, é muito rápido isso, né? Não leva 1 minuto, mas na correria de uma sala de aula pode ser que ele não vá fazer. Então, aí, às vezes, eu vou adaptar e vou sugerir no difusor. Ó, leva o difusor para a sala de aula e coloca os óleos lá.
para você ir difundindo lá e usando. Ah, mas quantas horas? Pode deixar, né? Eu falo sobre isso também lá na aula para você, porque não tem. O que que eu quero que vocês entendam? Que não tem uma. Não há necessidade de ter uma preocupação muito rígida, tá? Com relação a essa exposição, por exemplo, da inalação do óleo essencial. Claro que a gente tem que prezar pelo cuidado, você vai sentir, vai ver se desenvolveu alguma sensibilidade, se não desenvolveu, tá? Então, assim, colocou ali, tanto é, eu falo isso lá na aula, que os difusores, sendo da doTERRA ou não, eles vêm com opções de várias horas de difusão. Vocês acham que se não pudesse estar exposta ao estímulo da aromaterapia inalatória por várias horas, os difusores do mercado todo, sendo doTERRA ou não, teria opção de pôr lá 3 horas, 6 horas? Não, se tem a opção, é porque pode, não ia existir essa opção. Então, quando a gente ouve às vezes, né, alguém falar que é perigoso, que não pode, não tem nada disso, a não ser que seja um quadro específico. Aquele cliente especificamente ficou exposto e desenvolveu uma sensibilidade, então pronto, é só parar de usar. Óleo essencial não acumula no corpo, tá? A gente não precisa preocupar. Então, se teve uma reação, é só interromper o uso que acabou a reação, tá? E é muito difícil existir, gente. Tem 4 anos que eu faço doTERRA, eu tive 2 clientes até hoje que tem, por exemplo, que desenvolve um aspecto de alergia, não é alergia, mas é, né, uma sensibilidade na pele. Tive 2 só, que é uma cliente minha lá do sul e a outra é minha mãe. Por coincidência, é minha mãe. Então, assim, de passar na pele, ela não pode usar nada que tenha óleo essencial na pele. E se o ambiente em que ela estiver ficar muito carregado, né, de partícula de óleo essencial, ela começa também a ter coceira. Então, em 4 anos, essas 2 pessoas. Então, é muito raro. Mas todas as vezes que ela observa, e ela usa óleo essencial todos os dias, por inalação, e uso tópico quando precisa, ela usa na sola dos pés. Quando ela percebe que algo está dando reação, que ela está começando a coçar, ela interrompe o uso, para, na mesma hora, tá? Então, é, gravem isso, tá? Fiquem tranquilos e seguras na hora de usar a criatividade para usar os olhos. Só observar, a gente só precisa acompanhar. Por isso que não é à toa que o acompanhamento é uma das nossas 5 atividades geradoras de renda. A gente tem que acompanhar as pessoas, né? A gente não entrega lá um óleo essencial e larga a pessoa na braquiária. Não, a gente vai acompanhar e vai ver o que precisa. Se for algo que você não está tão seguro, vai lá no grupo, pergunta, tem pessoas mais experientes que vão te ajudar. Mas tentem desenvolver cada vez mais a independência, tá? Na hora de escolher os olhos. E aí a gente entra numa segunda questão, que é o que a Andrea falou aqui, né? Que a gente vai procurar, tem muitas opções, porque realmente os óleos essenciais são muito versáteis. Um óleo de lavanda, por exemplo, gente, ele serve. A melaleuca. Melaleuca parece bula de biotônico. Tudo se imaginar, a melaleuca serve. Então, mas e aí? É muita opção, como é que eu escolho? Também não tem essa rigidez, sabe? Por exemplo, você pode escolher por afinidade. Tem gente que detesta o cheiro da lavanda. Eu vou indicar a lavanda de ansiolítico para essa pessoa, sendo que tem trocentos outros óleos que fazem um papel de ansiolítico? Não, porque tem gente que não gosta do cheiro. Tem gente, a lavanda, ela é conhecida como um dos nossos mais potentes antihistamínicos, né? Ela tem essa função antialérgica. E tem gente que desenvolve alergia com a lavanda, alergia de espirro, por exemplo. Eu tenho uma cliente que, se usar a lavanda pura, uma ex-cunhada minha, se ela usar a lavanda pura, ela e os 2 filhos dela da crise de espirro. Misturou a lavanda com outro óleo, ela consegue ter o efeito da lavanda
sem a crise de espirro. Então, é muito isso, usar essa criatividade com segurança. Pode ficar seguro, tá? Vai usando e tal. Aí, como é que eu vou usar? Como é que eu vou escolher, sendo que eu tenho várias opções? Por exemplo, respondendo agora o seu caso da depressão, Andréia. Primeira opção de escolha, o que for mais fácil para você. Se você está vendo ali, se você tem um leque de opções, você já tem essas várias opções de olhos, e você está estudando, está lendo, e está vendo ali várias sugestões, vê o que está mais acessível para você, em primeiro lugar, tá? Porque, muito provavelmente, qualquer uma daquelas opções que você usar, você vai conseguir ver resultado. Claro que a gente tem predisposições genéticas, né? Alguns óleos vão ter muito mais eficácia no nosso organismo, especificamente, do que outros, igual medicação. Tem gente que melhora a cabeça com analgésico, com só melhora a dor de cabeça com paracetamol. Tem gente que precisa tomar uma Neosaldina. Tem gente que toma dipirona. É a mesma coisa com os olhos. Com a melhoria de que geralmente os olhos abarcam uma porcentagem maior, né? Porque tem muita a cadeia química, né? Toda a riqueza de cadeia química existente num único óleo essencial a diversidade é enorme, né? Os pesquisadores, os cientistas nem conseguiram ver ainda toda a composição completa de um óleo, né? A gente conhece uma porcentagem só. Então, diante disso, os óleos têm esse efeito muito adaptogênico, né? No nosso corpo e vai encontrando formas de fazer efeito, diferente da medicação. Então, ele até abarca mais pessoas, mas vai ter pessoas que vai ter um efeito melhor com um, vai ter efeito melhor com o outro. Então, vou dar só um exemplo aqui, tá, André? Porque é impossível te falar todas as opções que você poderia tratar uma depressão, por exemplo. O meu caso, há, sei lá, 3 anos atrás, acho que talvez até mais um pouco, 3 anos e pouco atrás, o meu caso mais forte, que eu já tratei até hoje, que eu ajudei, né, a tratar até hoje de depressão, foi de uma pessoa lá da minha cidade, que foi com o Elevation, que é um mix da doTERRA. O Elevation, ele é um mix feito especificamente para isso, tá? Para melhorar esses quadros depressivos. Então, como na época eu estava bem no início, eu falei, bom, eu já vou indicar logo o que eu sei que quando eu pesquiso, que eu procuro, aparece lá. Então, eu vou indicar logo esse Elevation para ela. Então, era um quadro muito grave mesmo. A pessoa já tinha, era uma mulher, né, que tinha perdido um filho já em idade jovem, acho que ele tinha 19 ou 20 anos, num acidente de carro bem grave, foi bem feio mesmo, e ela ficou por muito tempo, assim, acho que já tinha uns 2 ou 3 anos de uma depressão severa, de perda de peso, já tinha atentado contra a vida e tal. E aí a gente começou esse uso, a cunhada dela me procurou, e a gente começou esse uso e ela começou a elaborar esse luto melhor, né, do filho. Aí ela ficou mais aberta, aí ela aceitou usar o console também. E a gente teve uma remissão, assim, de um quadro que não tinha conseguido com nada, nem com terapia, nem com psiquiatra, apesar de que ela não abandonou o tratamento, né, que inclusive foi o que eu orientei a família para não abandonar o tratamento convencional de jeito nenhum, porque a gente sabe que a terapia é muito importante, né? Então, de primeira escolha, Andreia, depois dessa experiência que eu tive muito forte, quando alguém me pergunta, a opção de primeira escolha é o Elevation, que eu falo, tá? Mas eu também indico para quem quer uma ação assim e quer, por exemplo, ficar só nos olhos do kit, fazer um blend com tangerina, lavanda e frankincense. Então faz um mix com 10 gotas de cada, completa com óleo de coco, tanto faz, pode ser no rolon, pode ser num vidro de óleo vazio que acabou, e aí vai usar de forma tópica e aromática. Eu tenho um texto padrão
Gente, eu sempre falo para vocês nas aulas, né? Ah, me lembra depois eu mandar. Se vocês não me lembrarem, eu não lembro, tá, gente? Porque é muita coisa na minha cabeça. Depois, me pede lá no grupo. Fala, Regi, manda o texto padrão aqui de sugestão de tratamento para quadro depressivo, por exemplo. Manda o texto padrão. Eu tenho um texto padrão que está lá as formas de uso que eu indico, que envolve a forma aromática, e a forma tópica. Então, aí esse texto, Andréia, geralmente eu adapto, eu só mudo, eu copio e edito e eu vou adaptar de acordo com a pessoa. Se a pessoa vai pedir o elevation, eu já deixo ele lá com o elevation. Se a pessoa não vai e ela tem um kit, eu vou adaptar, vou colocar lá tangerina, lavanda, frankincense. E assim sucessivamente, né? O Citrus Bliss também é um blend que pode ser usado. Se a pessoa tiver um Citrus Bliss em casa, você pode falar para ela usar, né? E ver se ela vai obter esse resultado, tá? Então é mais isso. Você vai. Se tem tantas opções, eu fico perdida. Então você vai escolher a opção que primeiro vai te. Que está mais acessível, está mais fácil. E vai testar. Viu que deu certo, continua. Não deu muito certo, pensa em, às vezes, aumentar a dose. Viu que realmente não está dando certo, então vamos mudar, tá? E, por fim, eu não consigo, né, não falar sobre a visão integrativa, né? Porque é necessário. Então, 99,99% das queixas que a gente tem são multifacetadas. Tem várias coisas que causam aquela queixa. Com a depressão não é diferente. Então, tem um olhar também para mudança de estilo de vida, eliminar os gatilhos, né? A gente vai identificando que piora mais um quadro psicoemocional, ou mesmo um quadro físico. Então, você vai observando, viu que tem gatilho, já vai eliminar. Então, tem todo esse contexto também para a gente pensar, né? A depressão, André, te sugiro, tá? Você tomar sol, ter exposição solar, tá? No mundo ideal, o ideal é todos os dias, né? Mas eu sei que às vezes a logística não permite, mas pelo menos no fim de semana. Então, tomar aí 10 a 15 minutos de sol por dia é suficiente, né? Expor a vitamina D, olhar a questão intestinal, porque muitas vezes a biota intestinal está atrapalhando, né? Bastante ali a formação dos neurotransmissores. Então, tem todo esse olhar, né? Dá para a gente pensar em muita coisa aí para otimizar um tratamento, tá bom? Obrigada. Por nada. Quem mais? Eu, Oi, ai, não tô vendo aqui, peraí. Adriana, Adriana. Diga, Adriana. olha, eu sou massoterapeuta e atendo pacientes, muitos clientes com insônia, né, e o quadro depressivo também. Só que hoje eu atendi uma jovem, ela tem 22 anos, e ela me relatou que já tem dias que não consegue dormir. Literalmente passou dias em claro. Ela foi para o psiquiatra, está tomando medicação, já tem 5 dias tomando medicação para insônia. E aí eu montei para ela, indiquei para ela o blend, né? Para ajudar a dormir. Só que eu fiquei na dúvida. Dei uma pesquisadinha básica rápida, mas eu fiquei na dúvida. Eu vou falar que o blend que eu montei estava correto. O lavanda, o frankincense, que justamente é o que eu uso, né? Eu também tenho problema de insônia às vezes. E o balance. Vocês, no caso, acrescentariam mais alguma coisa ou esse blend está ok? Você misturou os três? Misturei os três. Sim, é bom, né? Eu manteria para ver se ela vai ter o resultado, sem dúvida. Mas eu também pensaria, eu indicaria ela usar o balance de manhã também. Você indicou ela para usar à noite? À noite. À noite e pela manhã. Eu indiquei à noite e pela manhã. Tá.
Então, olha, eu usaria só o balance sozinho, tá? De manhã, todos os dias, na sola dos pés. Eu sempre falo, quando é um quadro assim, eu já falo para a pessoa, você vai usar todos os dias até o vidro acabar. Uhum. Então, pingar ali umas 4 gotas e passar na sola dos pés todos os dias de manhã. Toda vez que passar, aproveitar o cheiro que ficou nas mãos, levar a mão em concha no nariz e fazer várias inalações, todos os dias. Sim. Se possível, ela que está com esse quadro tão intenso assim, né? Já tem quadro de insônia e já está aí emendando várias noites sem dormir nada. Eu indicaria usar um cítrico durante o dia, porque o Uhum. cítrico, aquele papel antioxidante que ele tem, ele Uhum. faz essa preparação para a noite, né? Então, Sim. se ela, não sei se ela tiver o difusor, usar o difusor durante o Não, dia, não tem, não tem. eu indicaria para ela, tá? E você indica para ela ter, né? E usar, enfim. É igual eu sempre falo, né, ô, Adriane? Tem o mundo ideal, esse é o mundo ideal. Aí não tem, a gente vai adaptando, né? Exato, é. Mas então, por exemplo, usar um cítrico, um tangerina, se a gente for falar aqui de kit, né? Para facilitar. Se não, aí pode ser outros, o laranja, né? Então, tangerina com lavanda durante o dia no difusor. E aí, à noite, pode usar esse blend aí, que você indicou. No caso Uhum. do difusor, vai usar no difusor, eu também usaria de forma tópica também. Aí pode ser vários locais, né? Têmporas, nuca, tórax, pontos de Foi, pulsação. eu É, indiquei para passar, que nem eu passo em mim, né? Nas têmporas, na nuca, é. porque assim, ela descobriu um foco, né? E assim, não é nada grave, né? Mas ela tá muito ansiosa, preocupada, né? Achando que é o fim do mundo. Embora eu também tenha esse foco que ela tem, então dá para sobreviver de boa, mas às vezes sente muito dor de cabeça, né? Então o que intensifica as dores é o estresse, é o medo. Então ela tá desse jeito, né? Então o medo intensifica as dores, a ansiedade, e aí Então, aí tá começa a vendo? insônia, vem os Exato, gatilhos. e aí tá vendo como o cítrico ele entra bastante nessa questão aí também? Se ela usa um Uhum. cítrico durante o dia para fazer esse preparo para o corpo receber o blend à noite, o cítrico também faz esse papel aí desse medo, dessa preocupação, essa insegurança, né? Ok. Agora Veja, sim, o blend para Oi. dor, eu fiz o blend com peppermint. Também pode ser ou tem que ser o cítrico mesmo? Oi? O peppermint indica para dor de cabeça. Nesse caso, não pode ser o peppermint, tem que ser um cítrico mesmo, para poder preparar, no caso. Para dor de cabeça? Sim, ela sinto dor de cabeça às vezes. Aí eu fiz, ela me pegou o peppermint. Aí, nesse Sim. caso, teria que ser o cítrico mesmo para poder preparar. O peppermint não serve para essa preparação, no caso. Não, uma coisa é uma coisa, Sim. outra coisa é outra coisa. O cítrico que eu falei, para ela fazer inalação durante o dia, para ter esse papel antioxidante, para preparar ela melhor para o sono à noite. Que aí ela vai receber esse blend que você fez aí mais sedativo, né? Com Uhum. lavanda, franca e balance. Agora, o peppermint que você está falando é para outra coisa, para dor de cabeça. Uhum. Aí ela vai usar nos momentos que ela tem dor de cabeça, certo? Entendi. Ok. Obrigada. Ótimo, por nada. Eu tenho uma dúvida. Sim. É sobre o plano de bonificação. Eu já ouvi falar que a renda residual ela pode ficar como herança. Tá certo isso? Ela fica como herança mesmo, o plano de bonificação? Herança tipo para os filhos? Isso. Ué, a- eu imagino que sim. Não sei, eu tenho que olhar essa informação, mas eu imagino que sim. É,
sei lá, né? Vamos pensar na prática, no dia a dia, hoje, se fosse hoje. Se eu estou aqui desenvolvendo um negócio e acontece alguma coisa comigo, não faz sentido os meus ganhos que forem sendo gerados ali abaixo não poder ser sacados pela minha família, né? Então, eu imagino que sim. Eu não tô aparecendo a câmera aqui para mim, é Otacília, né? É, Eu sou imagino eu. que sim, Otacília, por exemplo. Aí, claro, que mantendo a regra da ativação, né? Provavelmente, vamos supor, faleci hoje, meu marido quer ter o direito lá da minha renda residual para as meninas, por exemplo, para as minhas filhas. Eu imagino que ele tenha que continuar gerando o LRP para receber. Mas assim, eu tô falando aqui por dedução, tá? Isso é uma informação que eu tenho que ir atrás para saber. Depois você me lembra, que daí eu pergunto meu gerente de contas, tá? Ele vai Tá, saber me falar isso, certeza. tá bom, obrigada. Tá? Mais alguém? Não? Tinha alguém aqui com a mãozinha levantada? Não, era a Adriana mesmo, né? Então, gente, vamos encerrar. Ah, a Carol queria fazer a. Cadê a Carol? Tá aqui? Amiga, tá por aí? Você queria fazer as contas? Tô, tô. Não, mas aí depois qualquer coisa a gente faz e manda lá no grupo se alguém tiver dúvida. Mas era para mostrar essa possibilidade para as meninas, que eu mesma que estou por dentro de tudo, fiquei chocada da possibilidade de um Elite esse mês ganhar 4.000 reais, né? É porque assim, ó, esse mês a gente ainda está com o bônus de início rápido, É, certo? de 40%, né? Dobrado. Dobrado. Então, se você for fazer as contas da possibilidade ali, vamos supor que alguém vai fazer um Elite só com cadastro, certo? Cadastrando novas pessoas. E cadastrando novas pessoas só com o kit essencial para o lar, certo? Então, o Elite, ele vale 3.000 PVs, certo? Então, se a gente... E um essencial para o lar vale 200 PVs. Então, para eu fazer 3.000 PVs do Elite, cadastrando pessoas com o kit essencial para o lar, que vale 200 PVs, dá 15 pessoas, certo? É essa a conta, né? Isso, é. Então, no normal, eu ganho, no habitual, o bônus de início rápido, a gente sempre ganha 20% do valor dos PVs gerados num cadastro. Só que esse mês a Doterra dobrou, é o início rápido, mês passado também, né? É o início rápido turbo. Todas as comissões do início rápido estão dobradas. Então, o cadastrador direto ganha 40%, o segundo nível, ao invés de ganhar 10%, ganha 20%, e o terceiro nível, ao invés de ganhar 5%, ganha 10%. Então, se a gente for fazer as contas de você ganhar 40% a cada 200 PVs de 15 pessoas, já dá lá uma somatória X. E aí, esse mês, a gente também tem o bônus. A gente tem o bônus executivo e o bônus elite. Para todos os rankings de pessoas que são elite e que são executivos, se qualificar esse mês pela primeira vez ou se requalificarem esse mês, ganha um bônus. Quem é executivo ganha R$ 250 e quem é elite ganha R$ 500. Então, se você pega as comissões, soma com esses R$ 500 de quem bateu elite esse mês, tá? Então, dando o exemplo aqui da Andrea. A Andrea é elite. Se ela fizer o elite esse mês realmente, fizer os 3.000 PVs lá, ela ganha esse bônus de R$ 500. Então, se junto a isso, se ela consegue cadastrar
15 pessoas com essencial para o lar e ainda ao invés de ganhar 20%, ela ganhar 40%, já entra nessa soma também, certo? E aí era isso, né, amiga? Não tinha mais alguma coisa? Era. Não. Eu até fiz as contas aqui. Pode entrar entra cadastro desse mês, mas se a pessoa tiver no prazo de 60 dias, se cadastrou no final de dezembro e cadastrou em janeiro, também entra, né? Para as clientes, para as consultoras não ficarem restritas só, né? Às vezes ela fala assim, nossa, 15 cadastros, tanta coisa. Mas às vezes você trabalhar quem entrou agora também, não só o kit, mas alguns produtos de 200 pontos, né? E aí eu fiz a conta aqui, com os 40%, os 15 kits de 200 PVs, dá R$3.600. Geralmente o de 200 PVs, a comissão é R$122, não é? É, R$122,50. Isso. Então, ao invés, gente, todo mundo, qualquer pessoa, cadastrou um cliente com kit essencial para o lar, a sua comissão de 20% dá R$122, R$122,50, certo? Só que esse R$122,50, você vai receber 245, que é o dobro. Você vai receber 40%. Então, cadastrei uma pessoa com essencial para o lar, eu recebo R$245. Se eu cadastro 15 pessoas para dar os 3.000 pontos do Elite, eu multiplico 15 por 245, que é 3.000 e pouco aí, 3.000 e tanto, né? Que a Carol acabou de falar. É, 3.600. Eu acho que é uma boa para a gente pegar com as consultoras esse mês e fazer essas contas, sabe? Porque é muito dinheiro. Eu mesma, quando a Andrea falou isso, eu fiquei surpresa. E a gente dificulta falando que 15 clientes é muita coisa. E ela deu o exemplo da loja de depilação, da clínica dela de estética e depilação, que ela falou que precisa de 360 pessoas passando lá na clínica dela para ela fechar 0 a 0, né? Por mês. E a gente precisa de 15 pessoas em 30 dias e coloca dificuldade e já se bloqueia falando que não vai conseguir. Isso. Tudo, gente, depende da intensidade, sempre. Depende do seu prazo de negócio, né? As consultoras mais novas aí, que estão com contatos quentes, se você estabelecer a sua agenda e seguir ela à risca, contactando pessoas, você faz, porque eu já fiz. Não é difícil, de jeito nenhum, você cadastrar, né? Num mês, sempre vai depender da entrega que você está fazendo. E a gente tem fases e fases de vida. Tem fases de vida que eu consigo ter essa disponibilidade, essa logística, tem fases que não. Depende da prioridade que você está colocando, né? Mas, por exemplo, quando eu entrei, que os meus contatos eram frescos, esse era mais ou menos a minha média mesmo, mensal de cadastro. Era 17 pessoas, 22 pessoas, 24 pessoas no mês. E, tipo assim, falando no 1 a 1, porque só compartilhando mesmo, porque na época eu nem sabia, né? Eu não tinha essa noção de fazer uma apresentação, fazer uma classe e tal. Então, se capaz que se eu tivesse essa noção, eu estava fazendo o dobro lá naquela época, mas, né, tá tudo certo. Então, é possível. E, gente, lembrando, né, igual a Carol falou aqui, ó, tem duas vertentes para a gente pensar aqui, tá? Para vocês conseguirem fazer, gente, pode confiar, não é difícil, não é um número grande, tá? Primeiro, olha o exemplo que a Andrea deu, né? A Andrea Mami Natureba, né? A presidente. A gente teve uma reunião de liderança com ela no sábado. Ela estava dando o exemplo. Ela tem uma franquia de uma depilação, né? Da Posé. E para ela conseguir bancar os custos da Posé, eu sou cliente lá da Posé, gente, é desse tamanho, é minúsculo, um corredorzinho assim só. Tem uma salinha ali de recepção e um corredor, com 2 salas de atendimento só, de depilação. Então, pouquíssimos funcionários, mas tem o aluguel, tem imposto, tem tudo, né? Para ela manter ali os custos, para ela não ficar no prejuízo, não ter que tirar do bolso, tem que passar 300 e tantos clientes por mês lá.
né? Então, é muito da nossa visão, de onde você quer chegar, do que você quer construir, né? Nós estamos falando aqui de 15 contatos. E essas 15 pessoas comprando para esse mês especificamente dos 40%, lembrando que o bônus de início rápido, como a Carol falou aqui, vale por 60 dias, né? Então, durante 60 dias, tudo que um novo cliente comprar, você continua ganhando bônus de início rápido. Então, se você cadastrou alguém mês passado ou no outro e está dentro dos 60 dias, o que ele comprar agora, você vai ganhar 40%. Tudo isso soma no seu bolo dos 3.000. Então, um cliente que você já cadastrou, que já entendeu a importância, já topou, já entrou, já está, né, ali se desenvolvendo, aberta a desenvolver um estilo de vida mais natural, à base dos olhos, ele vai estar mais aberto a outros produtos, tá? Isso é um bloqueio também que às vezes muitos consultores têm e que eu nunca tive, gente. E é interessante que quando você não põe o foco, né, no problema, o problema não vem para você. Então, assim, eu nunca tive problema com recompra. Tipo assim, nossa, mas o cliente fez uma compra enorme esse mês, agora vai passar não sei quantos meses sem comprar. Nunca tive problema com isso, porque depende do que você vai oferecer. Então, se o cliente comprou um essencial para lá, e olha que muitos clientes acabam com os olhos mesmo, precisa de óleo mesmo. Mas se ele não acabou com os olhos dele, você oferece outras coisas. Fala, agora vamos comprar aqui seu óleo de coco, um hidratante, vamos comprar um suplemento, vamos comprar, enfim. Então, dá para trabalhar muito bem e manter aí esse bônus, né, para você fazer. E que eu falei que era duas vertentes. Outra vertente que te ajuda muito a entregar esse número aí de 15, que ele é pequeno, tá, gente? Não é um número grande. É o quê? Indicação. Então, você sentar nossa, não tem como, eu acho que eu nunca vou conseguir fazer um alinhamento sem falar das 5 atividades geradoras de renda, né? Vocês já perceberam. Então, se você tem ali a sua agenda e você faz o seu acompanhamento da sua rede, você já sabe. Se você faz o acompanhamento, né, não trabalha sem estratégia, não trabalha de qualquer jeito, você sabe quem são seus melhores clientes, os clientes que mais consomem, os clientes que têm as histórias mais fortes. Esse mês se empenhe em acompanhar esses clientes mais fortes, porque geralmente eles são os seus compartilhadores. Então você fala abertamente, olha, você sabe que eu trabalho com a Doterra, esse mês eu tô com uma meta aí, porque pode me ajudar bem mais. Você tem indicação? Você conhece alguém que tem seu mesmo problema para que possa se interessar pelos olhos para eu falar? Ou você conhece alguém que tem algum problema de saúde, que está tentando há muito tempo, não está conseguindo, que eu possa falar? Geralmente, se o seu alcance pessoal, se você está tendo dificuldade para falar com pessoas novas, peça indicações dos seus melhores clientes, tá? De quem já comprou de você. E se você não tem melhores clientes, pede indicação para os clientes, para quem já cadastrou, para quem já comprou, tá? Você conhece alguém que tem tal? E vai, pega o contato e fala com a pessoa. Então, tudo isso é uma forma de você trazer mais para perto essa possibilidade aí, tá? Dessas 15 pessoas, né? Especificamente aqui falando desse número, mas não precisa ser exatamente esse número, né? Dá para fazer isso com bônus de início rápido, de várias formas aí, só usar a criatividade. A gente tem uma cartela gigante de opção de produtos, vai melhorar cada vez mais, né? Cada vez mais, à medida que a gente for tendo aí os lançamentos e tudo, a gente vai ter mais cartela, mais esteira de produtos ainda para poder ser trabalhada a recompra, né? E então, assim, é só pegar o ritmo, tem que pegar o ritmo aí, gente, desenvolver esse fluxo de trabalho, esse movimento de trabalho, porque ele acontece, tá? Então, não perca a oportunidade de dobrar, triplicar os seus ganhos aí na Doterra, tá? E aí disso vem muitas coisas, né? Vem muitos ganhos. Nessa nossa reunião de liderança de sábado, tinha muitos maridos presentes e foi unânime.
todos os maridos que falaram a mesma coisa, porque o homem, ele não tem muito essa visão romântica que a mulher tem, da saúde, do propósito. Você conta nos dedos o homem que tem esse tipo de olhar. Geralmente, o homem é número. Ele precisa ver números, né? Ele precisa ver o negócio acontecendo ali, falar, o que é isso aqui, né? Tem um negócio. Foi unânime ali, os homens que falaram, todos eles tinham resistência, né, no começo, quando a mulher começou a mostrar os resultados financeiros, eles falaram, uai, parece que esse negócio aqui é bom, deixa eu entender mais disso daqui. E passaram a ser os maiores apoiadores, né, das esposas, das mulheres. Então, também fica a dica, né? Esse é um ótimo mês para você alavancar seu resultado, sair daqui, vir para cá e, de repente, até quebrar algum ceticismo, alguma resistência aí, né, dos parceiros, dos companheiros, tá? Da família, né? Às vezes, quem tem filhos mais velhos também, quebrar isso daí. Porque, gente, contra fatos não há argumento. Contra resultados, não adianta. Mostrou resultado, a pessoa, ela pode até querer falar, mas ela não tem propriedade, né? E o contrário também é verdadeiro, né? Sem resultado, a gente, infelizmente, está suscetível a ouvir quem acha que deve dar pitaco na vida da gente, né? Então, aproveita esse mês para otimizar isso e usar isso a favor de vocês, tá? Porque são, além do dinheiro mesmo entrando na conta, né? Tem outras coisas aí que agregam esses ganhos também, tá bom? Bom, acho que é isso, né, gente? Tem mais alguém que quer falar alguma coisa? Depois também se lembrar, tá? Às vezes na hora assim a gente não lembra e acaba a aula, nossa, podia ter perguntado isso, porque eu sempre tenho dúvida, qualquer coisa é só me chamar também, tá? No privado. Tá bom? Obrigada, gente. Boa noite. Até a próxima.